velocidade. Atingir o máximo usando o mínimo. O início do século XIX é marcado pelo surgimento de novas máquinas. A busca pelo aumento da produção faz surgir novas tecnologias. Foi uma época de revolução pacífica e sem guerras. A Revolução Industrial. É o início de uma produção em série, e esse início se parte da ideia de que se eu colocar vários trabalhadores juntos no mesmo processo, eu faço com que essa produção aumente, eu vendo mais, eu obtenho maior lucro sobre aquele processo. O aumento da produção exige um aprimoramento dos meios de transporte. A locomotiva a vapor surge como um marco de força e velocidade. As coisas aconteciam em lombo de cavalo e carroça. Se você pensar em escoamento de produção, uma máquina a vapor escoava quase que toda a produção de uma fábrica numa viagem de trem. Essa é a grande vantagem. Ela vai entrar na linha de produção como uma tecnologia de ponta. Hoje elas são consideradas rudimentares, atrasadas e ultrapassadas. O trabalho com esses gigantes de metal é muito sacrificante. Mesmo assim, o século XIX tem seu ritmo ditado pelo som das locomotivas a vapor. Nessa mesma época, o Brasil vivia a expansão do cultivo do café. Nossa economia passou a ser movimentada pela crescente exportação desse fruto, tão valorizado que recebe o apelido de ouro verde. O café chegou ao Brasil em 1727, contrabandeado da Guiana Francesa pelo Francisco de Melo Palheta. Ele vai até a Guiana. Alguns falam que ele teve um caso amoroso com a mulher do governador, e ela, em retribuição a ele, dá algumas mudas do café e sementes do café, que ele vai trazer para o Pará, onde ele começa uma plantação do café. Essa primeira plantação, ela não se adapta muito bem ao clima da região, devido a ser muito úmido e quente. Então o café ele desce para o Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, onde ele vai ter um começo de assentação e expansão. Mas só perto do século XIX, quando o café chega em São Paulo, geralmente para o oeste paulista, é que começa a grande expansão do café. O café foi expressivo, afinal de contas, por alguns aspectos. Primeiro, o café ele alterou a fisionomia interna do país na medida em que ele mudou o eixo econômico tradicionalmente da região nordeste do país para a região sudeste do país. O café ativou, até certo ponto, algum mercado interno. O café ativou portos. Se você pensar um pouquinho, grandes fortunas foram criadas que nunca trabalharam diretamente com o café, mas, porém, se não fosse o café, essas fortunas, esse processo migratório não teria surgido. Então, o café embalou essa economia e, vamos dizer assim, até trouxe essas fortunas, trouxe essa urbanização. Por que precisávamos do trem? Porque precisávamos vender café. A produção de café crescia para atender às demandas de exportação. O transporte feito no lombo de mulas não era suficiente para escoar a produção. É aí que alguns visionários percebem que o trem era a solução para o problema do escoamento do café. A primeira concessão para a construção de uma estrada de ferro que ligasse o Porto de Santos ao interior paulista é concedida pelo governo imperial por volta de 1840. O concessionário é um personagem bastante desconhecido dessa história. Quem conseguiu foi um cara de Santos chamado Frederic Fon. Só que o Frederic Fon ele não conseguiu reunir o capital necessário. E ele foi para a Inglaterra diversas vezes, conversou lá tudo, mas acabou morrendo e não prosperou a concessão dele. Ele ficou com a concessão, os estudos. A viúva dele era parente do Marquês de Monte Alegre, que era amigo do Mauá. Irineu Evangelista de Souza. Era esse o nome de um dos maiores empreendedores que o Brasil já teve.
A concessão desta estrada de ferro agora caía nas mãos do brasileiro certo. O Barão de Mauá, ali por volta dos seus 32 anos, era individualmente um sujeito muito possivelmente mais rico da corte. O Mauá conseguiu fazer rodar a primeira ferrovia do Brasil. O Barão de Mauá atuou no setor financeiro. Há uma menção aí de que, se você considerasse assim uns 15 maiores fortunas do mundo na época, o Barão de Mauá estava naquilo. Mauá receberia uma garantia de juros sobre o capital investido de 7% anuais, 5% pagos pelo governo imperial e 2% pelo governo provincial. Mas ainda assim, essas garantias não eram suficientes. Como anteriormente já as pessoas não tinham tido essa concessão, não tinham conseguido reunir o capital necessário para a construção da ferrovia, ele sabia também que aqui no Brasil ele não conseguiria isso. Então ele vai para a Praça de Londres e ele consegue o capital necessário para iniciar a estrada de ferro. E ele utiliza o Barão de Rothschild, né, que era um dos financiadores do Brasil já nessa época, né, emprestava dinheiro para o Brasil, como testa de ferro dessa operação. E o Barão de Rothschild cobra 25 mil libras esterlinas para aparecer como testa de ferro nesse negócio. O projeto da estrada de ferro finalmente torna-se realidade. Está formada a The São Paulo Railway Company Limited, a SPR. O engenheiro responsável pela conclusão dos estudos foi James Brumley. Para o Brasil, é enviado Daniel Mackinson Fox, encarregado dos estudos locais. As obras são realizadas pela Robert Sharp & Sons e tem seu início em 15 de maio de 1860. O marco zero é entre o Cais do Valongo e o Convento de São Francisco, na região portuária de Santos. A história da SPR nos reserva alguns fatos obscuros. Esses momentos negativos começam pela própria mão de obra utilizada no local onde ninguém se aventurava a trabalhar, a Serra do Mar. Na concessão existia um artigo que proibia a contratação de escravos na abertura da estrada de ferro. Tá certo? Mas os ingleses também, eles tinham interesse na não utilização da mão de obra escrava, porque eles estavam vendendo capitalismo, tá certo? No entanto, o Robert Sharp, ele terceirizou esses serviços. E como que era feito isso? Os escravos não trabalhavam os 360 dias do ano, tá certo? Na lavoura. Eles tinham um período de entre safra. Nesse período de entre safra, o que os donos dos escravos faziam? Alugavam os escravos para trabalhar na serra, ou seja, nessa daí tanto o governo fazia vistas grossas como os ingleses, né? E essas informações estão contidas nos relatórios da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Quando morria, por exemplo, um escravo, então estava lá o nome do escravo lá, Marcos, aí estava lá, escravo. Então estava escrito ainda que o cara ele era escravo, que ele trabalhava como escravo mesmo. Depois de 7 anos, com diversos acidentes e sacrifícios humanos, começa a operar a São Paulo Railway. A ferrovia é aberta ao tráfego no ano de 1867. Com diversas pendências, o governo não aceita a ferrovia como concluída, fato que só viria a ocorrer em agosto de 1868, quando as obras foram concluídas. A pressa da inauguração